Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8, 9 e 10. E os discípulos de Jesus interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vamos repetir todos juntos? Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Amém? Pode se assentar. Nós queremos falar nessa noite a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é a maior inspiração de nossas vidas e por que nós estamos aqui. Acredito que você saiu do seu lar para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Eu tenho a certeza que você não sairá daqui vazio, porque a palavra de Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Glória a Deus. Então, o texto que nós lemos aqui vai falar a respeito de parábola, ou seja, os discípulos estão interrogando Jesus Cristo porque Jesus falava algumas coisas e não era entendido, não conseguiam compreender aquilo da forma com que Jesus aplicava a palavra. E então, interrogado, Jesus disse que a uns é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos outros, ouvindo como que por parábolas, entendam a parábola, mas não compreendam o reino de Deus. Eu quero falar nessa noite a respeito de uma revelação das coisas do reino de Deus. Então eu quero que você caminhe comigo com os ouvidos espirituais abertos para que a revelação caia no seu coração. Amém? Nós vamos falar de Jesus Cristo, mas eu quero trazer uma dinâmica do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis, junto com a palavra de hoje. Então eu quero que você abra a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Nós vamos caminhar por alguns versículos na Bíblia, mas eu quero que você, junto comigo, entenda a revelação profética do livro da criação, do livro de Gênesis. Ele está dentro dos primeiros 5 livros da Bíblia, e ele vai trazer revelações acerca de Jesus Cristo. Eu quero que você caminhe comigo lendo esses versículos e aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele manifestou-se, ele se fez carne entre nós há aproximadamente 2000 anos atrás, um pouco menos. Ele habitou entre nós, ele esteve conosco aqui, e algumas pessoas até hoje ainda não acreditam que isso é uma realidade. Alguns ainda duvidam de que Jesus Cristo, ele esteve, que ele era o Deus verdadeiro. Mas se nós olhamos as Escrituras Sagradas e voltamos no tempo, se nós fizermos um estudo, seja ele cronológico ou seja ele histórico, nós vamos ver nas narrativas que Jesus, ele estava anunciado desde a criação, desde o primeiro capítulo, o anúncio de Jesus estava confirmado. E nós vamos ler nestes versículos aqui a revelação de Jesus Cristo. Então, veja comigo o primeiro versículo, capítulo de número 37, versículo 16. Vai dizer o seguinte: e ele disse: procuro os meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. Este é um versículo que está dentro de um contexto de uma história de José, filho de Jacó, no qual era o filho mais novo e também o querido do seu pai. E o seu pai o manda atrás dos seus irmãos para procurá-lo, para saber o que eles estavam fazendo e trazer notícias. E então, neste contexto, aparece esse versículo dizendo que José estava à procura de seus irmãos para ver onde eles apacentavam. Exatamente neste versículo, os irmãos não estavam no lugar que eles anunciaram ao seu pai, por isso que José estava procurando. E eu quero caminhar junto com vocês. Eu não vou fazer toda a narrativa do Antigo Testamento primeiro, para depois caminhar para o Novo. Nós vamos caminhar juntos na mesma revelação. Então nós vamos entender que assim como José,
estava aqui amando do Pai, procurando os seus irmãos. Se nós formos no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele desceu da sua glória, desceu dos céus e veio habitar entre nós, também à procura dos seus irmãos, também à procura de mim e de você. Jesus Cristo, ele veio amando do Pai à procura dos seus irmãos, e muitos dos seus irmãos não estavam no lugar que ele deveria estar. A Bíblia vai falar que Jesus Cristo veio para os seus, no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, mas os seus não o receberam, ou seja, ele estava à procura dos seus irmãos, daqueles que ele deveria de encontrar, e eu acredito que seria todos, mas muitos não receberam. Aliás, ainda que não receberam, ainda o odiaram, porque ele trazia do Pai alguma coisa de como queridinho, alguma coisa de como especial, e muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar de Jesus Cristo pelo fato de ele ter dentro de si uma figura de uma autoridade tão grande, uma figura de um poder tão grande, por ser enviado pelo Pai, e nós tememos nos aproximar de Jesus Cristo, e muitos de nós, ainda que caminhando na igreja, ainda estamos afastados deste Senhor Jesus, que é o nosso irmão, que está à procura de nós, por temor, por medo, por não entender e não compreender a revelação das Escrituras Sagradas. Então ele está aqui à procura dos seus irmãos, tentando encontrá-los para dar notícia ao Pai, porque certamente o Pai, sabendo que seus irmãos corriam perigo, iria protegê-los, e nesse contexto aqui, os irmãos não estavam no lugar, então eles tiveram que, José teve que procurá-los, mas isso não é problema para José, ele vai atrás dele. Assim também é Jesus, não é problema para Jesus. Jesus vai em qualquer lugar para te buscar, para te libertar, para te tirar de um grande problema. Basta você abrir o seu coração. A Bíblia vai falar no próximo versículo 28 do capítulo 37, que os irmãos, quando encontraram José, logo que José achou os seus irmãos e eles os viram, os seus irmãos o odiaram. Odiando ele, eles armaram contra ele um tipo de cilada para tentar destruir, matá-lo, mas não conseguindo matar, porque um dos irmãos intervindo ali não permitiu. Eles então decidiram vender ele para uma caravana. Até no versículo 28 a história está sendo narrada dentro desse propósito, e olha só o que eles fizeram. Para matar, ou para tentar matar José, eles lançam ele em uma cova. A Bíblia fala que a cova estava sem água, era tipo como se fosse uma cisterna. Jogaram ele ali, tentando matar, pegaram a túnica dele, a roupa dele, tiraram e mataram um cabrito e derramaram o sangue do cabrito sobre as suas vestes, para que, chegando ao seu pai, pudessem justificar: o nosso irmão está morto e eu trouxe a roupa dele. Aí, nesse contexto, nós podemos aqui entender o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, a Bíblia fala que lançaram Jesus Cristo no sepulcro. A Bíblia fala que no domingo, algumas mulheres foram ter com Jesus, buscando em um local assim, dentro de um local que estava cavado, de um local que era uma cova. Só que a grande diferença é que em Jesus Cristo, quando as mulheres procuraram ele ali no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que elas, não achando, se entristeceram. Apareceu 2 varões diante delas e disseram: o que vocês estão procurando entre os mortos? Jesus não está aqui, porque ele está entre os viventes. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivo. Da mesma maneira, assim como José não morreu, ele foi vendido em uma caravana e foi levado para o Egito, assim é Jesus Cristo. Tentaram lançar ele numa cova, tentaram lançar ele numa tumba, dizendo que ele estava morto, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou. Aleluias, glória a Deus. E assim nós estamos vendo essa narrativa, que pegaram então José e venderam ele para uma caravana. Não foi diferente com Jesus. Aqui foram vendidos por algumas moedas. Jesus Cristo também, em um determinado tempo do seu ministério, alguém lançou mão dele e vendeu ele por 30 moedas de pratas, pensando que pudesse com isso levar alguma vantagem. Não foi diferente então, nem com José e nem com Jesus. Só que aquilo que parece prejuízo para algumas pessoas, para Deus é lucro. Aquilo que parece que está perdido, para Deus é uma maneira de ele começar a agir. Quando alguém diz para você que chegou o fim,
Quando alguém diz para você que está no final, que não tem mais jeito, é ali que Deus vai começar a operar os seus milagres, é ali que Deus vai começar a agir de forma poderosa. Acredite na palavra de Deus, acredite no poder de Deus. O fim não é totalmente a derrota, o fim para Jesus é o começo, amém? Glória a Deus. Então ele vai ser vendido para o Egito como escravo, e ele, quando chega naquele local ali no Egito, alguém compra ele, e comprando ele como escravo, ele vai ser assenhorado agora por um homem que era muito influente. Dentro dessa nova fase da vida de José, ele agora tendo um senhor como dono, e ele sendo escravo, ele vai cuidar das coisas deste homem que era poderoso, e alguém vai tentar de alguma forma denegrir a imagem de José. Na verdade, não tinha ninguém que podia falar mal dele, porque ele agia de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então a mulher deste homem, uma mulher bela, vai tentar seduzir ele. Como não consegue, como ele não cede às paixões, essa mulher arma contra ele, e ele foge, e então ela vai mentir contra ele, e mentindo contra José, ele vai ser lançado na prisão. Levantaram calúnias contra José, por causa disso ele é lançado na prisão. Da mesma maneira com Jesus Cristo, alguém acusou injustamente. A Bíblia fala no Novo Testamento que algumas pessoas pagaram dinheiro para a multidão, para que essa multidão se alvoroçasse entre eles e que condenassem Jesus Cristo. A lei dizia que eles deveriam libertar Barrabás, na verdade soltar um dos dois que estavam sendo oferecidos, e a lei dizia que o condenado seria Barrabás e ele deveria ser livre. Mas porque alguém estava ali incitando a multidão, eles seguiram o grito da maioria que disse: liberta Barrabás e prenda, ou seja, crucifica Jesus. Existe até uma interpretação que se estuda que naquela época eles diziam para libertar Barrabás e crucificar Jesus. Liberta Barrabás e crucifica Jesus. Ou a gente entende que era um sentido de matar Jesus Cristo naquela hora. Assim como José, lançaram ele na prisão, Jesus também foi lançado na prisão. Existia uma condenação de culpa sobre ele, mas ele era inocente, assim como José. Nós estamos vendo uma narrativa de 5.000 anos antes da história de Jesus Cristo, que está apontando os fatos para Jesus Cristo. Nós estamos hoje a 2.000 anos depois de Jesus Cristo, e algumas pessoas ainda não acreditam na palavra de Deus. Então nós estamos olhando que existem fatos aqui contundentes para afirmar que o que Jesus Cristo fez e falou e aconteceu era uma realidade já dita desde os antigos profetas, desde os Pentateucos, desde as Escrituras Sagradas. Isso vai se tornar uma realidade na minha e na sua vida a partir de hoje, porque você vai crer como que ouvindo, e não por parábola, mas com a palavra revelada de Cristo. Amém? E então ele foi lançado ali na prisão, e ali me chama a atenção que estava na prisão junto com José 2 acusados também. Se era ladrão não podemos dizer, mas o fato é que existia 2 ladrões junto com José na cadeia. 2 ladrões estavam ali condenados junto com ele. Ficaram por um bom tempo ali na prisão, e entre esses 2 houve um deles que chegou perto de José e fala assim: quando o Senhor sair daqui, quando te libertarem, onde quer que você estiver, lembra de mim, não te esqueça, para que eu saia daqui também, onde quer que você for, me leve contigo. O outro não teve a mesma sorte. No fato narrado por José, essa história vai contar que os 2 tiveram um sonho. Todos os 2 ladrões que estavam junto com José tiveram um sonho. José vai interpretar esses sonhos, ele vai dizer para um que o sonho que ele está tendo é um sonho de morte, ele vai morrer literalmente, nada vai poder livrar ele das mãos daquele que iria condená-lo à morte. Mas o fato é que o outro, que também teve um sonho, pede a revelação desse sonho para José, e José fala: você não morrerá, você vai sair daqui, vai ser livre e vai poder caminhar na sua vida tranquilo.
Da mesma maneira com Jesus Cristo, nós vamos ver no Monte Gólgota, ou no Monte das Caveiras, quando está relatado que Jesus Cristo foi colocado no Calvário, existia ali duas cruzes com dois salteadores, com dois bandidos, por assim dizer, ou com dois ladrões. De manhã nós falamos que não estava escrito o nome daqueles ladrões naquelas duas cruzes que estavam ali, porque se colocar o nome daqueles ladrões, nós poderíamos ali olhar para uma pessoa que estava sendo condenada e esquecer que nós também poderíamos estar ali. Então existiam dois salteadores, existiam dois ladrões, e um deles vai olhar para Jesus e vai falar: se tu fosse Deus, se tu é Deus, tu desceria dessa cruz. E o outro que está com ele olha com um olhar de reprovação para esse salteador e fala: que isso? Como você diz essas coisas para ele? Ele está aqui inocente, nós bem sabemos que o acusaram inocente. E aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, se tu puderes, quando chegar em qualquer lugar, ou no teu reino, lembra-te de mim. Jesus levanta a sua cabeça, olha para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, glórias! Um desses dois, ladrão, então vai receber a vida eterna, e o outro vai receber a condenação eterna, ou seja, um vai ter vida com Deus, e o outro a morte longe de Deus, ou seja, condenado. José, ele vai livrar um, vai tirar um e vai trabalhar com ele, o outro vai morrer. Jesus, da mesma maneira, vai libertar um, levando ele para o paraíso, quando ele confessa os seus pecados. A Bíblia fala, então, a partir dos versículos 14 e 15, do capítulo 40, que José, ele, estando nesse lugar, vai falar assim: porém, lembra-te de mim quando fores bem, rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim para o faraó, e faça-me sair desta casa, ou seja, faça-me sair desta cadeia. É o homem que sonhou e que pediu Jesus para o livrá-lo daquele local. Assim como esse ladrão falou, assim também nós temos que encarar essa realidade de olhar para Jesus Cristo e saber que Ele pode nos livrar da morte, Ele pode nos tirar de uma condenação, que Ele pode nos livrar de culpa e muitas vezes de problema que nós estamos vivendo. A sociedade, por assim dizer, ela te condena, ela aponta os seus defeitos, ela te julga, ela quer ver você nos nossos pés, ou seja, abaixo dos nossos pés. Mas Jesus Cristo não veio para te condenar e nem para te julgar. Jesus Cristo veio para te dizer que Ele pode superar todas as dificuldades da sua vida, que Ele pode restaurar a sua vida e te dar um novo nome. Ele pode colocar o seu nome no livro da vida. Além de tirar toda a condenação, Ele pode te dar a vida eterna. Então não pense que uma cruz e uma condenação pode te lançar você numa cadeia. Ele pode te tirar desse lugar e te levar para um lugar melhor. Ainda que haja sobre a sua vida uma sentença de morte, ainda que haja sobre a vida uma sentença de condenação, ou que um juiz decretou sobre você qualquer tipo de sentença, saiba, Jesus Cristo pode te libertar de todas as prisões. A Bíblia fala que Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Esse é o dever da palavra de Deus, encontrar o seu coração e poder trazer sobre a sua vida um refrigério. Se hoje você está assim, a palavra de Deus vai entrar no seu coração e te dá um refrigério, te dá um renovo. Talvez você saiu da sua casa hoje dizendo: eu vou naquele lugar, e se Deus não falar comigo, eu vou parar de acreditar em Deus, eu vou deixar de acreditar em Deus. Eu quero te dizer, ainda que hajam pensamentos de morte, ainda que haja sobre a vida sua algum tipo de sentimento ruim, Deus manda te dizer que Ele está no controle da sua vida. Ainda que você esteja em uma cadeia, ainda que você esteja preso em um madeiro como era aquele ladrão, o final ainda não chegou. Deus tem o controle de todas as coisas. Ainda que você esteja morto, diz a palavra de Deus nos evangelhos, se você crê em Jesus Cristo, Ele te ressuscitará. E essa é a palavra de vitória que nós temos para você nessa noite. Não duvide, Deus está falando com você. Ele tem uma promessa na sua vida e Ele vai cumprir. Se você passar pela prisão, saiba, cante e dê glória a Deus, porque Ele vai te livrar daquilo ali. É só um tempo, é só um tempo. Deus não livra Daniel da cova dos leões, mas a Bíblia fala que Ele fecha a boca do leão. Deus não livra
José de cair numa cova, mas ele tira ele daquele local e vai levar ele para um lugar mais seguro. Assim é com você, meu irmão. Não pense que a sua luta é maior do que a minha luta. Não pense que a sua luta é difícil. A Bíblia fala que não vem sobre você nenhuma tribulação que não seja suportável a você. Antes, em tudo e com tudo, Deus dará o escape. Deus está providenciando maneiras de te livrar dessa situação. Deus está colocando pessoas do seu lado. Deus está colocando pessoas intercedendo por você. E Deus está criando situações para te livrar dessa situação, seja qual for ela. Não desista, não desanime, ainda não chegou o fim. Amém? Então, a palavra de Deus vem dizer que enquanto José está passando pela cadeia, enquanto José está passando pela prisão, enquanto José está sendo condenado, ele está distante do Pai, não é verdade? Quando nós estamos lendo as Escrituras, quando nós estamos vendo Jesus Cristo ali sendo cruzado, sendo crucificado no Monte Gólgota, sendo humilhado, sendo condenado, sendo injuriado, ele estava também distante do Pai. José, muitas vezes, eu creio que ali na prisão chorou, sabendo que o seu pai poderia estar vivo e poderia estar o ajudando, sabendo que os seus irmãos estavam vivos e que poderia de alguma forma estar ajudando. Jesus, da mesma maneira, ali no Monte Gólgota, ele clamou: ah, papai, oh meu pai, por que tu me abandonastes? Foi aquele grito, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Nós vamos ver que Jesus Cristo também, ele pensou que o pai dele tinha abandonado ele estava distante aqui na terra, mas Deus não estava abandonando, Deus estava atento a tudo que estava acontecendo ali. E na mesma maneira que Jesus Cristo passou por essa dificuldade, clamando a Deus, assim José muitas vezes pensou e clamou a Deus por um socorro, e ele sabia que de alguma maneira a sua família podia intervir na sua vida, e ele não desistia do sonho dele, ele mantinha a fé. Quando se fala de José, o sonhador mor, fala também de um homem que tem fé, que não desiste, mesmo passando por dificuldade. Ele sabia que existia um sonho, que os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Ele sabia que de alguma maneira, mesmo ele sendo preso, mesmo ele sendo condenado à prisão, algum dia ele encontraria com seus irmãos. Assim deve ser você. Não desista do Evangelho, não desista de caminhar com Jesus Cristo, não desista de estar na igreja, junto com os irmãos, se apoiando uns aos outros. Nós precisamos de estar juntos, não é, pastor? Nós precisamos de estar apoiando uns aos outros, para que todos cresçamos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos fraquezas, e nós só vamos poder superar as dificuldades se estivermos juntos, lembrando uns dos outros, orando uns pelos outros. E José, então, ele sai da prisão agora, porque alguém vai ter um sonho difícil de interpretar, e José é o único que pode interpretar esse sonho. Então ele vai sair da cadeia, e ele vai ir para um local agora, e chegando nesse lugar, depois de interpretar os sonhos, ele vai receber honrarias. Ele vai receber então autoridade, quando ele interpreta aquele sonho, que eles iriam passar por um período de seca muito grande, 7 anos, e depois, primeiro haveria 7 anos de grande fartura, e depois 7 anos de grande seca. Ele interpreta aquele sonho. Então, o presidente daquela época, ou seja, o homem que tinha autoridade sobre o Egito e sobre todas aquelas províncias, ele dá essa autoridade para José e fala: a partir de hoje, você é o segundo aqui, tudo o que você precisar, tudo o que você quiser, você pode fazer nesse lugar. Ele recebe a autoridade para fazer o que quisesse, para que ele pudesse salvar a vida daquelas pessoas que haveriam de passar por fome e necessidade. Então José, ele vai planejar ali de alguma forma, uma maneira de armazenar muitos alimentos, para que ele pudesse suprir as necessidades quando houvesse a seca. Assim como Jesus Cristo revela aos seus filhos, aos seus irmãos, na verdade, filho do Pai e irmão, assim, quando Jesus Cristo veio na terra, uma das primeiras preocupações de Jesus Cristo foi com o alimento. A Bíblia fala que Jesus Cristo alimentou uma multidão de 3.500 pessoas em um determinado lugar, 5.500 pessoas em outro lugar. Ele sempre se preocupava com pessoas que tinham fome e sede. Ele se preocupava com aquilo que as pessoas precisavam. Algumas pessoas não conseguiam entender, a ponto de perguntarem: mas como fazer isso? Se tem
tantas pessoas aqui nós iremos alimentá-las como? Assim como José, ele fez um celeiro para que as pessoas pudessem correr até ele para buscar o alimento, Jesus Cristo também tem condições de suprir todas as nossas necessidades. O celeiro de José era na terra, o celeiro de Jesus é no céu. Ele ora ao Pai, dá graças, pede para multiplicar o pão e o pão se multiplica na mesma hora. José tinha um celeiro de trigo, Jesus tinha um celeiro no céu. Ele pedia e o maná caía. Então nós vemos junto com a figura de José, a representação de Jesus Cristo. A Bíblia fala que José então, ele providencia alimento, e os seus irmãos ouvem então que no Egito tem alimento e que eles estão passando fome. Os seus irmãos então saem da terra deles, que agora não tem alimento, e vai ter com José. Se você for no capítulo de número 45, no versículo de número 4, você vai ler a seguinte informação: disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram, então ele disse, perdão, esse daqui é um versículo antecipado, não é esse que eu quero ler, é um antes desse. Capítulo 42, versículo 5, que diz assim: assim vieram os filhos de Israel para comprar entre eles o que vinham lá, porque havia muita fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, diante da face da terra. José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém, mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. Muitas vezes, as pessoas vêm até Jesus Cristo, muitas pessoas vêm atrás dos sinais, muitas pessoas vêm atrás dos milagres, vêm à procura de Jesus Cristo por causa dos seus milagres. Não que Jesus Cristo não possa fazer milagre, é um dos atributos de Deus, sinais, maravilhas e prodígios, sim, mas as pessoas que se preocupam com milagre, com sinais, com prodígios, muitas vezes não reconhecem o Jesus Cristo da salvação. Esses irmãos estavam procurando José por causa do alimento, mas não reconheceram que era o irmão dele, aquele que poderia de alguma forma ajudá-los na sua vida. Assim somos nós. Quantos de nós não viemos para Jesus Cristo por causa de uma necessidade, não é verdade? Alguns desesperados porque é uma enfermidade, outros porque estão perdendo os seus familiares, estão perdendo a sua família, estão perdendo os seus filhos pela droga, estão com problemas de enfermidades, e essas pessoas vêm até Jesus Cristo, só que não reconhecem o Jesus Cristo, o Filho de Deus, reconhecem o Jesus Cristo, aquele que pode suprir a sua necessidade momentânea, uma necessidade que é temporal, e Jesus Cristo, Ele quer muito mais para a sua vida, Ele tem muito mais para a sua vida. Ele pode resolver o seu problema momentâneo, sim, é claro que vai resolver, mas Ele também está preocupado com a sua vida eterna. José então reconhece que aqueles estavam procurando comida, e ele dá a não entender, muitas vezes Jesus Cristo vai resolver o seu problema momentâneo e vai deixar você embora, até que você quebre a cara mais uma vez e venha procurar Jesus Cristo. Parece uma palavra forte, pastor Diego, falar que Deus deixa a gente embora para a gente quebrar a cara. A Bíblia fala que Deus ama todo aquele, Deus ama os seus filhos, e Deus castiga aquele que Ele ama. Se Deus castiga, então Deus muitas vezes permite que você vá a um lugar que você não deveria ir, para que você sofra as consequências daquilo, e para que você volte ao Pai e peça perdão a Ele. Muitas vezes nós olhamos por essa ótica e falamos, puxa vida, mas Deus está deixando tudo isso acontecer? Sim, é um processo, mas muitas vezes esse processo vai trazer em nós a santidade. Qualquer? Deus corrige, né? A palavra castigo é muito pesado, né? Ele corrige a quem a Ele ama, para que essa pessoa volte para o seu caminho, volte para o lugar de onde ele deveria estar. A Bíblia está cheia de pessoas que saíram do caminho e depois sofreram as consequências e tiveram que voltar. Então, José reconhece os seus irmãos não reconhecem. Jesus também, Ele te reconhece como irmão. Ele é o irmão mais velho, Ele é o irmão que tem autoridade, Ele é o irmão que tem poder, Ele reconhece você, mas você o reconhece? A Bíblia fala no Evangelho de João, veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Quantos de nós estamos aqui e ainda não recebemos Jesus Cristo no nosso coração, não confessamos Ele com os nossos lábios, como está lá na carta aos Romanos, né? A saber, esta é a palavra que pregamos: se creres com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor. Se aqueles irmãos reconhecessem José como o imperador, como a autoridade, e falassem: não, agora nós não queremos mais nada, nós só queremos o Senhor, talvez naquela hora ele fosse quebrantado e pudesse mudar a vida. Mas José ainda vai permitir eles voltarem mais 1, 2, 3 vezes, e tudo isso tem um propósito na nossa vida. Talvez você veio para Jesus e na sua caminhada você voltou lá para o pecado, continuou lá, mas é porque nessa sua ida e vinda algumas pessoas virão com você. No caso dos irmãos de José, é porque a família toda vai ser salva. Talvez no seu caso é porque Deus está usando alguma forma para que você traga algumas pessoas, para que você venha ser salvo. Não que Deus compactue com o pecado, mas Ele tem um propósito eterno de salvação para todo aquele que nele crê. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Então, José agora vai se dar a revelar aos seus irmãos. Ele vai revelar àqueles que estavam agora olhando para ele. Então, no capítulo de número 45, no versículo 4, vai estar escrito dessa forma: e disse José aos seus irmãos: peço-te, achegai-vos a mim. E chegaram, e então ele lhes disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese em vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conversão da vida Deus me enviou diante da vossa face. José, ele sofreu tudo isso para que os seus irmãos e a sua família pudessem ser salvos. Assim foi com Jesus Cristo. Foi para a conservação da nossa vida que Jesus Cristo morreu no Calvário. Foi para a conservação de nossa vida que Jesus Cristo se entregou, dando-se aquela morte de cruz. A morte não teve poder sobre Jesus. A Bíblia fala que ele se entregou para morrer. Não que alguém o matou. Ele se entregou para que você pudesse ter a sua vida eterna, para que você pudesse ser salvo, para que a sua família fosse alcançada. Da mesma maneira que José. A Bíblia fala que os irmãos então agora se alegraram. E José vai fazer um convite para ele. José agora vai convidar os seus irmãos para trazer os seus familiares, pai, irmãos, parentela. Na verdade vai vir ali 70 almas da terra da onde ele vivia, agora para o Egito, e José vai preparar uma festa para esses familiares dele, querido, que ele tanto amava. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós olhamos por essa ótica de que José fez uma festa, Jesus Cristo também prometeu uma festa para nós. Se nós formos no Salmo, nós vamos ver que o Senhor prepara uma mesa para nós perante os nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Está lá nos Salmos que está relatando que Deus está prometendo uma festa para mim e para você, quando nós lemos o Salmo do Senhor é meu pastor, não é verdade? Mas essa festa, ela já aconteceu. Eu quero te dizer que quando Jesus Cristo estava ali na ressurreição dele, quando ele estava reunido com os discípulos, quando ele estava ali dizendo que ele iria subir ao céu e que ele não deixaria ninguém só, ele disse que ele enviaria o Consolador. Existia uma festa no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, essa festa é a festa de Pentecostes, é uma festa que se reunia pessoas de todos os lugares, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, e naquele lugar ali, ele vai fazer com que a festa que José deu para a sua família, aconteça também na história de Jesus Cristo. José, no Egito, faz uma festa. A Bíblia vai falar que em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos em um mesmo local, perseveravam orando unanimemente. Quando veio sobre eles a promessa do Espírito Santo, veio sobre eles como um vento impetuoso, e veio como se fossem labaredas de fogo, e desceu sobre todas aquelas pessoas, encheu aquelas pessoas que estavam ali, e eles ficaram cheios de autoridade e poder. A festa estava acontecendo, havia ali alimento, havia ali tudo de bom, mas o principal
que eles precisavam naquele momento é a certeza de vida eterna, é a certeza de que a morte é só um processo na vida do homem, a morte é só um processo na minha e na sua vida. A morte terrena, ela é um passo para que a gente consiga um espaço ou um estágio melhor na nossa vida. Muitas pessoas têm medo da morte, têm medo de morrer, muitas pessoas fogem de comentários a respeito disso. Nós que estamos no Evangelho, nós que estamos na palavra de Deus, temos que ter a cultura da morte na nossa vida, no sentido de que a morte, ela é a melhor coisa. Muitas pessoas, quando falam de morte, falam assim, é a pior coisa. Mas se eu morrer, eu vou estar perto do Pai. Não cultuar a morte no sentido de que a morte vai trazer sobre mim culpa, condenação. Tem pessoas que pensam que vai morrer e entram em depressão, começam a chorar, ficam preocupados, começam a ter um monte de crise. E nós estamos vendo os jovens agora, nesse século nosso, século 21, cultuando a morte, literalmente, né? Dentro das tatuagens que mais são feitas aí, a que mais é tatuada é a tatuagem da caveira, né? A caveira tem a ver com morte. A caveira começou como uma tatuagem feia lá nos anos 70, muito feinha mesmo, mas agora ela está bonita. Agora ela tem cabelo, agora ela tem barba, agora ela tem uns rubis. Quer dizer, melhorou o aspecto, né? Mas a mensagem é a mesma, é morte. Mas não é esse tipo de morte que nós vemos. Nós queremos falar de uma morte que leva você à condenação. Nós queremos falar de uma morte que traz para você vida eterna. Se você tiver com Jesus Cristo, se você viver em Cristo Jesus, ainda que você morra, você ressuscitará. Você irá morar no paraíso, você irá por um lugar em que não há mais tristeza, o choro, a lágrima vai acabar, não vai ter mais animal feroz, não vai ter mais inimigo na sua vida, você vai viver a paz eterna. Por isso nós não temos que temer a morte. Carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, vai falar sobre isso. Enquanto eu vivo, distante do Pai eu estou, mas se morro, para perto dele estou. Mas como nós amamos tanto esse mundo e as coisas deste mundo, nós não queremos partir, na verdade. Quem quer morrer hoje aí? Ninguém levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer, mas ninguém quer morrer. Está vendo? É porque nós temos uma cultura de vida, nós amamos as coisas que estão ao nosso redor, nós amamos a nossa família, os nossos filhos, nossas esposas, os nossos bens, mas não estamos preparados para ir morar no céu ainda. Queremos que isso seja de repente, sem que a gente perceba, mas nós temos que estar preparados, assim como Jesus disse, que se nós crêssemos nele, ainda que nós estivéssemos mortos, nós ressuscitaríamos. Assim nós temos que crer. Assim foi com José. Muitos dos seus irmãos acreditavam que ele estava morto, mas na verdade ele estava vivo, e foi para a salvação da sua família que ele permaneceu vivo. Assim é Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, permaneceu entre nós e foi visto por mais de 500 pessoas nos 40 dias após a sua ressurreição, dizendo e falando para todas as pessoas que ele estava vivo, que ele iria para o Pai, mas que todo aquele que nele cresce não morreria e iria ter um encontro com ele. A festa que ele prometeu foi em Atos dos Apóstolos, quando ele fez o Pentecostes, e logo após tudo isso, da grande festa com os seus irmãos ali, seus familiares, que ele preparou uma mesa bonita. A Bíblia fala que ele preparou para os seus familiares um lugar seguro. Capítulo de número 47, versículo 11 e 12, a Bíblia vai falar que José fez habitar o seu pai e seus irmãos, lhes deu possessão na terra do Egito, o melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó lhe ordenara. José sustentou de pão o seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Muitos de nós estamos preocupados com o dia de amanhã, com o que vai ser no dia de amanhã, com o trabalho, com as contas a pagar, e muitas vezes nós oramos: Pai, me ajuda, me sustenta, mas Jesus Cristo vai chamar a nossa atenção dizendo que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã, nem viver ansioso com o dia de amanhã, porque essas coisas os gentios o fazem, ou seja,
Estas coisas os pecadores fazem, e fazem muito bem. As pessoas que não estão se preocupando com Jesus, que não estão ainda debaixo da graça, não estão debaixo da aliança. E então ele vai falar: não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem o seu mal. Viva o dia de hoje em segurança, em paz. E Jesus então vai falar: vinde após mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, Jesus Cristo está chamando a atenção para que a gente possa caminhar com Ele, para que a gente possa andar com Ele, para que a gente possa estar no reino dEle e ter segurança, e viver uma vida assossegada, uma vida em paz. Pastor, eu não vou ter mais problema? Vai sim. Vai ter problema sim, mas um problema com Jesus é muito fácil de superar ele. Um problema com Jesus é muito fácil de você romper ele. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo na vida é passageiro, só o motorista que não é, né? E o cobrador, o resto tudo é passageiro. Tudo na vida é passageiro, até as lutas. Tudo na vida passa. Não pense que as dificuldades que você está vivendo, elas vão ser eternas. Vai ter um refrigério, vai passar esse problema, e você vai olhar para trás e falar assim: puxa vida, eu sofri tanto naquela época, e hoje eu estou levando uma vida tão melhor. Então, não ande preocupado, não ande tenso, não ande ansioso com o dia de amanhã. Faça como Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, tome sobre si o meu jugo. O que é tomar sobre si o jugo de Jesus? Vamos lá. Quem mora na roça aí? Não, quem mora não, porque ninguém mora na roça, né? Quem conhece de roça? Carro de boi? Todo mundo conhece aí, pelo menos já viu, né? Nem que seja numa reportagem de televisão aí, você já viu. Você já viu o carro de boi? Tem sobre eles, na frente ali, alguma junta de boi, não tem? E naquela junta de boi, tem algumas que tem sobre elas uma peça que tem duas madeiras que ligam um boi ao outro. Naquelas duas peças ali, tem o boi guia e tem o outro boi que é guiado. Jugo é aquela peça que está sobre o pescoço do boi. Jesus Cristo está falando: tomai sobre si o meu jugo, ou seja, coloque sobre você o jugo de Jesus Cristo, ou seja, se alinhe com Jesus Cristo, deixa Ele te guiar. Não que Ele seja um boi, um cavalo, um burro, de forma nenhuma, mas Ele está querendo fazer uma analogia de que se você deixar Ele guiar você, se você deixar Jesus Cristo conduzir a sua vida, você vai viver despreocupado, você vai viver tranquilo, você vai tirar de você todos os problemas e as culpas que fazem você sofrer. Então, tome sobre você esse jugo de Jesus Cristo, aprenda a palavra de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para que você esteja dentro de uma célula. Existem células em vários locais da cidade. Se insira em uma célula para você aprender. Ali existe conhecimento poderoso. Todas as semanas nós estamos ministrando lições importantes que fala sobre a família, fala sobre os presentes de Deus, fala sobre cura, sobre libertação, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre como viver uma vida espiritual. E isso você vai aprender buscando todos os dias, toda semana, o alimento. Isso é tomar sobre si o jugo, isso é aprender com Jesus Cristo, isso é caminhar na palavra de Deus. Você precisa de estar envolvido, você precisa estar aprendendo, conhecendo da palavra de Deus. Este é o chamado para a minha e para a sua vida. Jesus Cristo, Ele quer que você viva de uma maneira tranquila e assossegada, assim como José colocou a sua família no melhor da terra do Egito, e ali eles viveram tranquilo e assossegado. Jesus tem um lugar melhor para você. A Bíblia fala que Ele foi para o Pai, e lá Ele iria fazer várias moradas. Eu quero te dar uma boa notícia: ainda que você esteja passando por um período difícil aqui na terra, tem um lugar melhor preparado para você. Ele disse que iria preparar morada e voltaria e buscaria todos vocês. Essa é a promessa de salvação e vida eterna. Talvez você está aqui hoje nessa igreja pela primeira vez. Talvez você é um visitante, você nunca ouvia falar, nunca houvera ouvido falar de Jesus Cristo dessa forma. Eu quero te fazer a pergunta: você já entregou a sua vida para Jesus Cristo de todo o seu coração,
de toda a sua alma? Você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fazendo com que a sua vida esteja alinhada com a vontade dele? Se você não fez essa oração, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu quero te fazer essa pergunta: você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Faça um sinal com a sua mão, para que eu possa ver você e orar com você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essas pessoas que fizeram um sinal com a sua mão, eu não quero que você saia do seu lugar, aí mesmo, com a sua mão erguida. A Bíblia fala que se você confessar Jesus Cristo diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai, e de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Salvação e vida eterna na sua vida, preocupação, tristeza nunca mais. Erga suas mãos junto comigo, eu quero orar com você. Quero que você repita essa oração nesse momento, entregando a sua vida para Jesus Cristo. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero confirmar essa oração dos teus filhos e filhas que vieram diante do Senhor nesse momento, diante da congregação, falar que estão entregando a vida deles para o Senhor, que estão reconhecendo que o Senhor é um Deus que se importa com nós, os seus irmãos. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, filho do Pai, velho porque Ele tem a vida eterna não porque nasceu, Ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim, e Ele está à procura dos teus irmãos, eu e você. A Bíblia fala que se nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser chamados filhos de Deus, agora irmãos de Jesus Cristo. Assim como Ele veio à procura dos irmãos, hoje Ele está aqui à procura de você. Ele foi até os irmãos dele: onde estão os meus irmãos? Ele está te dizendo, Ele veio à procura de você. Jesus Cristo veio à procura de você na terra, e Ele te encontrou hoje, e Ele manda te dizer que Ele vai te levar para um lugar melhor, para uma vida melhor, uma vida tranquila. Não pense que a sua vida está no fim, ela está no começo. Deleite-se no Senhor, busque a palavra de Deus, confie nele, e Ele trará segurança para você nessa noite. A você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir um diácono, uma diaconisa, ou alguém do prosseguir que esteja nas laterais, olhe para essa pessoa que fez um sinal com a sua mão, anote o nome dele, pegue o telefone, para que a gente possa conduzir eles para algum local que eles possam participar de célula, para que eles possam participar do prosseguir. Fique com a sua mão erguida aí, quero chamar o Ministério de Louvor. Meus irmãos, por favor, venha até eles e anote um diácono, uma diaconisa, anote o nome, telefone. Nós queremos conduzir eles, cuidar deles, orientar eles da melhor maneira de viver numa célula, estar com Cristo, caminhando conosco. Amém, glória a Deus, aleluia. Ministério de Louvor, pode vir aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos num propósito nesses últimos dias, propósito de cura, de oração, de libertação. Todas as quartas-feiras nós estamos numa campanha, e nós temos visto Deus operar milagres. Eu creio que Deus está fazendo transformações na vida de muitas pessoas. Não deixe de vir nas quartas-feiras, esteja aqui, seja buscando o seu milagre, seja intercedendo para que o milagre aconteça. Sabemos que Deus está agindo nas outras congregações, nas filiais, agindo poderosamente, e Deus tem mais. Deixa Deus te usar, deixa Deus te dar a segurança e a tranquilidade, deixa Deus fazer com que os milagres deles venham acontecer na sua vida. Eu quero fazer uma oração para você, depois eu entrego a palavra para o pastor Diego. Erga suas mãos nesse momento, feche os seus olhos nesse mesmo espírito de unção que está sobre esse lugar, aonde há corrente de água viva, aonde há uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida, aonde há uma promessa de salvação, de vida eterna. Eu quero orar agora pedindo ao Deus Todo-Poderoso que venha com providência sobre a vida de cada pessoa que está com a mão erguida, clamando por um milagre. Ó Deus, já foi ministrado sobre a vida das pessoas a cura. Ó Deus, já foi ministrado sobre a vida das pessoas a salvação e a vida eterna.
Oh Deus, existe uma libertação. Oh Deus, existe sobre nós, Pai. Oh Deus, muito mais que está sendo liberado da parte do Senhor. Existe um batismo do Espírito Santo. O Senhor prometeu que haveria uma festa para nós. O Senhor vai ungir a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice irá transbordar. Deus, eu quero pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo venha a repousar sobre a vida de cada pessoa que clama, que anseia pelo toque sobrenatural da parte do Senhor. Comece a passear agora, Pai, sobre os corredores, tocando em vidas nesse lugar. Oh Deus, comece a mover o Teu Espírito Santo, fazendo com que pessoas sejam impactadas, assim como houve aquela festa em Pentecostes, em que Jesus prometeu que lhe derramaria do Teu Espírito, que viria sobre cada pessoa o poder vindo do alto. Faça com que isso aconteça agora, nesta hora, Pai, sobre a vida de pessoas. Esta pessoa que hoje entregou a vida para o Senhor, ela tem o direito de receber o poder vindo do alto, o Espírito de Deus repousando sobre eles, batizando com línguas de fogo, dando autoridade, dando dons, dando a palavra viva, a palavra logos, a palavra revelada. Não que nós estamos ouvindo como que por parábolas, mas nós estamos ouvindo a palavra viva, uma palavra que faz transformação de nossas vidas. Que o Espírito de Deus faça com que você saia daqui convicto de que Ele está agindo na sua vida poderosamente. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.